Glória a Deus. Meus irmãos, feliz em poder estar convosco nesta manhã. Hoje não era o meu dia, né? Era ontem, mas aí o pastor Josiel adoeceu. E aqui estamos nós, para exaltarmos ao Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Estou hoje acompanhado da minha filha, a Kemily. Ela é uma moça muito bonita, é a cara do pai dela. Não é verdade, irmãos? Ela é bonita ou ela é minha cara? Tá vendo aí, irmã Bianca, como é o negócio? A oposição tá forte hoje. Irmãos, ontem eu saí daqui, aí uma irmã me abordou ali fora e disse: pastor, para o senhor usar nosso manto amanhã. Aí eu peguei e botei o manto. Mas eu digo, eu escutei errado, ou o pessoal não combinaram comigo. Ainda não vi ninguém com esse manto hoje. Ó, tem um aqui. Rapaz, ó. Viu? Só eu tô com o manto. Cheguei, eu tem alguma coisa errada. Eu não entendi bem, ou a irmã não se expressou legal. Aí eu vim com o manto. Tá? Cadê o manto de vocês? Ah, então eu entendi errado. Ah, eu tô com o manto, viu, mano? Você nem quer, irmã, mas eu obedeci sua orientação, viu, irmão? Era, né? Ah, muito bem. Eu perdoo ela em nome de Jesus. Eu tinha um problema, pastor Alex, são uns 6 meses atrás, que às vezes a gente vai pregar. Eu não tenho uma agenda como a sua, mas aí os irmãos gostam de dar essa camiseta pra gente, né? Aí quando eu chegava em casa, eu dava para a esposa, às vezes, usar em qualquer momento, assim, porque eu era gordão igual o Ricardo Braz. Você não fala para ele. Aí Deus me deu graça, né? E eu dou um conselho aos irmãos: tem que se cuidar da saúde, irmãos. Viu? Saúde é importantíssimo. O corpo que habita o Espírito Santo precisa de saúde. Né? E crente gosta de comer, não é verdade? E pastor principalmente. E a culpa é de vocês que chamam a gente. Está sempre convidando o pastor para almoçar e o pastor não vai dizer não, vai fazer essa desfeita, como diz o maranhense. Meus irmãos, que o Senhor possa continuar abençoando todos vocês. Pastor Alex, missionária Débora, são amigos, irmãos, pessoas a quem nós temos uma estima muito grande, carinho e um respeito. E o meu sincero desejo é que o Senhor possa abençoá-los grandemente aqui neste campo. Que o Senhor possa continuar fazendo florescer o ministério de vocês, estendendo a mão, abençoando, que possa cada dia mais e mais a igreja crescer na sua gestão para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu me alegro muito em rever aqui o hoje presbítero Felipe, não é isso? Anos atrás, aí eu sempre atendia ele, né? Sempre me chamava, a gente vinha aqui e era líder de mocidade, me parece, numa congregação. Hoje é um senhor casado, presbítero, está com uma voz assim grossa, né? Rapaz, casamento fez bem para ele também. Deus abençoe, viu, Felipe? É bom ver que os jovens da nossa época lá de trás, né? Eu já era pastor, mas que permanecem firmes, estão aí andando, crescendo com a bênção e a graça de Deus. Deus lhe abençoe grandemente o seu ministério, de forma especial, em nome de Jesus. Nós vamos nesta manhã meditar na palavra de Deus. Abra sua Bíblia, em nome de Jesus. Mateus capítulo 8. Prazer em rever também o evangelista Márcio Gomes. Ele deu saudade, ele veio atrás do pastor Alex. O que eu achei bonito foi o cantor Lucão, pegou na mão dele e disse assim: cadê a carta? E ele sorriu. Vai que cola, né, Lucão? Vai que cola, pastor Alex. Mateus 8, 23. Aleluia. Mateus 8, 23. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem foi encontrando vai dizendo amém. Até algumas pessoas procurando, nós vamos aguardar. Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Mateus capítulo 8. Estaremos lendo a partir do versículo número 23. Glória a Deus. Todos que têm Bíblia, abra sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor.
Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando e dizendo: Senhor, salva-nos, porque estamos perecendo. Então Jesus lhes respondeu: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se uma grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. Queridos irmãos, Igreja do Senhor Jesus Cristo, o texto que nós lemos fala-nos sobre mais uma das aventuras vividas pelos discípulos do Senhor Jesus. Mais um dos momentos épicos, mais uma das ocasiões em que aqueles homens tiveram a oportunidade singular de contemplar o tamanho da sua fé e de presenciar o tão quanto era poderoso o nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus faz uma espécie de síntese do ocorrido. Algumas informações contidas em Marcos e Lucas não são registradas aqui. A Bíblia diz a nós que Jesus Cristo estava numa costa pesqueira, que resolveu adentrar e entrar no barco dos seus discípulos, a quem arrisca dizer que aquela costa pesqueira atracavam diariamente pouco mais de 5.000 barcos diariamente. E Jesus resolveu escolher o barco dos discípulos para uma travessia. Mas diz a Bíblia, não segundo Mateus, que Jesus faz uma afirmação, na verdade uma promessa àqueles homens. E a promessa para eles é que eles chegariam do outro lado. Jesus disse: passemos à outra margem, ou vamos para o outro lado, dependendo da versão que você estiver em mãos. E Jesus adentra naquele barco com aqueles homens que tinham por ofício pescar, na sua maioria, homens habilidosos do mar, homens que já tinham vivido experiências extraordinárias em meio às águas do mar, homens que com certeza sabiam os famosos atalhos, sabiam os macetes, homens que conheciam os perigos, mas que também sabiam por onde e como deveriam se portar no meio dos mares da vida. Jesus Cristo e seus discípulos estavam saindo do lado ocidental do Mar da Galileia, com destino à margem leste, saindo de uma região predominantemente judaica, dirigindo-se à terra gentia dos gadarenos. Jesus está andando, ou Jesus está navegando com aqueles homens. E a Bíblia diz que os homens estão com Cristo repousando no seu barco. Jesus, segundo o texto, ele está descansando, dormindo. Existe uma dupla interpretação, pelo menos, acerca desse descansar e do dormir. Diz alguns que Jesus estava repousando sobre uns sacos de areia e outros sobre as redes do barco pesqueiro. Alguns afirmam que esses sacos de areia era aquilo que dava uma certa estabilidade marítima aos barcos quando não eram de grande porte, evitando o naufrágio e evitando que as ondas que vinham da parte lateral, pelo grande contingente de barcos que navegavam ali, pudessem virar aquela embarcação. Eu já tive a oportunidade, espero nunca mais ter uma dessa, em nome de Jesus, de ir a um passeio nesse barco. E nesse passeio que eu fui, pastor Alex, eu pude presenciar que de fato há uma certa coerência nessa afirmação. Kemley ainda não havia nascido, minha esposa estava gestante, nós fomos com a mocidade de Caxias para um passeio em Barreirinhas. E lá nós tínhamos muita gente, e a liderança tentou ir nas famosas voadeiras, né? Aquele bicho que anda no mar assim, quase correndo. E tinha uns barcos, os apelidei de tototó, aquele tototó, né? Aí, como alguns não tinham assim um recurso para ir na voadeira, que era mais caro,
a liderança, sendo líder, disse: não, então vamos todos nós nos barquinhos mesmo. E nós somos num barquinho, e eu pude ver que isso de fato é verdade. Quando o barco, que é movido com muita calma naquele mar, naquele rio Preguiça, pastor Alex, ele vai aqui, quando a voadeira passa, ela joga ondas laterais. E para que as ondas não venham colidir no barco e virá-lo, o condutor do barco ele tem que virar rapidamente para ir de frente com a onda. Isso ficava esse rojão repetitivo por quase 4 horas. Eu gostei tanto daquela viagem que eu disse assim para o Senhor. Disse: Senhor, se o Senhor me tirar vivo daqui, eu faço um voto de nunca mais andar nisso e nem recomendar ninguém andar também. E Deus me deu aquele livramento. Eu estou vivo, eu não recomendo ninguém andar naquilo, que é um perigo terrível. E assim os discípulos estavam naquele barco. Eu quero trazer vocês para dentro deste momento, um momento ímpar, singular. Consigam pelos olhos da fé e usando a mente que Cristo nos deu, imaginar comigo quanta expectativa estava no coração daqueles discípulos. Eles estavam com Jesus dentro do seu barco. Imagine você agora sendo um pescador, um navegador do mar de Tiberíades, Jesus dentro do barco. O que passaria no seu coração? O que passaria na sua mente? Talvez você estava já tirando uma foto no seu iPhone para colocar no status, dizendo: estou no barco e Jesus está comigo. Talvez você sairia daquela costa já com a sensação de que seria a viagem mais segura, mais tranquila da sua vida. Talvez você, quem sabe, queria posteriormente até escrever um livro relatando como fora uma viagem tendo Jesus dentro do seu barco. Eu me atrevo a dizer-lhes que na cabeça daqueles homens talvez nunca iriam imaginar o que estava por acontecer, porque todos nós temos a sensação e temos a convicção de que quando Jesus está conosco, nada de mais grave, nada de mais terrível, nada de mais preocupante vai nos acontecer, porque Jesus está dentro do barco e os discípulos estavam ali. Eu chego até a pensar, às vezes minha mente me leva a esses pensamentos que não são desvaneios, são pensamentos de crente que crê na Bíblia. Eu chego a comparar esse momento que os discípulos estavam no barco e a multidão de longe olhando, semelhante àquele momento em que Jesus adentrou em Jerusalém. Vocês lembram? Lucas 19, montado naquele jumentinho, cria de jumenta, cumprindo a promessa de Zacarias, a profecia de Zacarias 9:9, onde ele entra naquele jumento, não sei se num galope ou no shot, eu não sei bem, e os discípulos atrás acenando para o povo, dando com a mão, tipo aquele pessoal que acompanha o vereador em carreata, né? Querendo se aparecer mais do que o vereador. E Jesus sentado naquele jumento, olha só, jumento 0 quilômetro, tração nas 4 patas e movida a capim. E Jesus vai ali, os discípulos dando com a mão, e aquele povo ali, e ali acontece o famoso domingo de Ramos, e a multidão gritava, bradava e dizia: bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito seja o Cristo vivo. Eu chego a pensar que os discípulos no princípio daquela viagem, pastor Alex, talvez até acenavam para os demais, como tinham um ou outro mais afoito, como diz o maranhense, um pouco mais saliente. Eu chego a imaginar também um pensamento meio de pregador. A Bíblia não diz, eu não posso afirmar, mas eu posso pensar que talvez alguém até diz assim: ei, ele está no nosso barco, fiquem vocês aí com as redes, nós vamos com o mestre, louvado seja o nome do Senhor. Não se passou, sem sombra de dúvida, pela cabeça de nenhum deles o que estava por vir, porque todas as vezes que nós temos a convicção de que Jesus está no nosso barco, a nossa percepção é de que vai dar tudo certo, de que vai ser uma viagem tranquila, que o inimigo vai bater em retirada, que os ventos não vão chegar, que as ondas não vão adentrar, que o mar vai ficar quietinho, que não vai ter tubarão, que não vai ter baleia, que não vai ter nada, principalmente sabendo que nós saímos da margem no barco com Jesus e debaixo de uma promessa, porque Jesus prometeu e falou assim: olha, passemos para outra margem. E se Jesus olhar para mim, se Jesus olhar para você e disser assim:
você vai passar para a outra margem, aconteça o que acontecer, surja o que surgir, levante-se o que se levantar, mas você chegará do outro lado, porque o Cristo que nós servimos é o Cristo que promete e é o Cristo que se encarrega de fazer a promessa acontecer. Eu pergunto nesta manhã, quem está me entendendo, levante a sua mão comigo e exalte ao Senhor, porque nós estamos navegando neste barco. Aleluia. Alguns chamam de coincidência, mas eu chamo de cristocidência. Jesus entra no barco, Jesus está com os discípulos, aquele mar que eles estavam navegando, mar da Galileia, mar de Genazaré, mar de Tiberíade, ele possuía uma posição geográfica interessante, que possibilitava alguns fenômenos naturais que eram tremendos. Ele estava, segundo a geografia bíblica, a 213 metros aproximadamente do nível do mar, profundidade. Estava a aproximadamente 38 quilômetros a noroeste do Monte Hermon, que ficava a 2.800 metros acima do nível do mar. Aí os estudantes da geografia bíblica dizem que os ventos que desciam lá do monte e que iam em direção ao mar colidiam com aquela temperatura devido à profundidade e geravam, volta e meia, grandes tempestades. E por vezes os pescadores tentavam fugir daquela rota para que não fossem surpreendidos por fenômenos da natureza. Mas quando Jesus está no barco, até a natureza tem que bater continência, louvado seja Deus. E eles estão indo, eu não sei se de repente pela euforia, pelo estado de êxtase que estavam ali, felicidade, contentamento com Jesus, quem sabe eles até esqueceram disso. E o barco vai andando, e Jesus está dormindo dentro do barco, Jesus está descansando, e talvez, quem sabe, volta e meia um deles descia lá para conferir se o mestre estava mesmo descansando, porque eu chego a pensar que eles também queriam aproveitar a viagem para conversar com Jesus, para tirar dúvidas, para perguntar, para aprender, porque estar com Jesus é sinônimo de aprender alguma coisa. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Jesus sempre teve o controle de toda a situação. Jesus sempre controlou também a natureza. Jesus sempre se mostrou e deixou bem claro que Ele de fato tem todo o poder nos céus e na terra. Ou vocês não estão lembrados que esse mesmo Jesus que dormia naquele barco, Ele andou sobre o mar? Esse mesmo Jesus que dormia naquele barco, Ele fez uma árvore secar por não dar frutos. Esse mesmo Jesus que andou ou que dormia naquele barco, Ele fez com que um peixe guardasse dinheiro na sua boca. Jó capítulo 9 verso 10 diz: Ele é aquele que faz coisas grandes que não se pode esquadrinhar, e maravilhas tais que não se pode contar. O Deus que nós servimos é o Deus que diariamente está nos surpreendendo. Sabe por quê? Porque Ele continua no controle de tudo aquilo que Ele nos prometeu. Louvado seja o nome do Senhor. Acredite, no mar da tua vida, os ventos fortes poderão querer soprar para longe de você as promessas, mas eu me atrevo a dizer-lhes nesta manhã: Jesus está contigo, Jesus está contigo, vai se cumprir o que Ele disse, vai acontecer e você vai celebrar a Ele. Quem pela fé já quer marcar o culto em ação de graça, levante a mão, deixa eu ver. Olhe para quem está do seu lado, por gentileza, e diga assim: meu irmão. Não, se for mulher, diga minha irmã. Meu irmão, vamos lá, quem tomou café e quem não tomou, bora. Diga: meu irmão, acredite, nenhuma tempestade, nenhum vento, nenhuma onda vai tirar de você
a promessa que Deus te fez. Diga assim: você vai chegar do outro lado. Não, diga mais forte: você vai chegar do outro lado. Diga: nós vamos chegar do outro lado. Diga: temos uma promessa. Diga: o barco vai balançar, mas não vai virar. Quem vai chegar do outro lado, levante a mão, exalte a Deus. Nós temos uma promessa do Mestre. Só Deus sabe, talvez, como você chegou aqui neste lugar, minha irmã. Só Deus sabe como você adentrou por esta porta. Talvez pensando até mesmo em desistir. Talvez imaginando: não vai cumprir. Deus falou, não vai cumprir. Os céus estão fechados. Parece que eu não vou ver isso acontecer. Eu atrevo-me a falar a você nesta manhã, em nome do Todo-Poderoso: vai ter culto e ação de graça, sim. A promessa vai se cumprir, sim. Você serve a um Deus poderoso. Espera só mais um pouquinho. Já já a promessa vai se cumprir. E se você acredita nisto, exalte a Deus nesta manhã. Aprenda a celebrar, mesmo antes da vitória chegar. Pastor Alex, há 3 anos atrás, há 2, 3 anos atrás, quando meu filho estava na UTI pela 4ª vez, terceira, estava lá e ele não tinha mais condições de ter um acesso normal no braço. E aquela luta, aquela batalha, não conseguiam pegar o acesso dele. Aquele sofrimento, os braços fininhos devido à doença. E por fim a equipe médica resolveu pegar o famoso acesso central aqui no pescoço. Anestesiaram ele, o cirurgião chegou e eu de longe do vidro assim da porta observando aqueles vultos correria lá dentro. Por fim pegaram o acesso central dele para que ele pudesse transfundir sangue. E assim nós depois estávamos na UTI. Ele olhou para mim e disse assim: papai, Deus vai me tirar aqui de novo. Eu disse: vai, filho, vai tirar daí sim. Ele disse: pois eu quero fazer um acordo com o senhor, pai. Marca logo o culto em ação de graça, porque eu creio na minha vitória, louvado seja Deus. A diferença naquele momento é que eu comecei a pensar e disse: meu Deus, quanta fé dentro de um coração. Está dentro da UTI, com acesso central no pescoço, cheio de dor, e está dizendo assim: marca logo o culto e ação de graça, porque a promessa vai se cumprir na minha vida. E às vezes nós aguardamos algo acontecer para agradecermos a Deus. E eu quero que você entenda que a antessala da realização da promessa é a gratidão no teu coração. Creia, acredite, celebre, ou como falam os mais ousados, determine com fé e segundo a quiescência de Deus. A promessa vai se cumprir e você vai celebrar ao Senhor. Aleluia. Mas escutem-me, em meio à promessa e o cumprimento da promessa, soprarão ventos e tempestades, cantor Lucão, que tentarão nos afastar lá do momento em que Deus vai cumprir. Esteja atento. Não deixem que os ventos tirem você do caminho e do local da bênção. E eu trago a você nesta manhã pelo menos 3 certezas do crente que vive as promessas de Deus. 3 certezas que estão enraizadas no seu coração e que não farão com que ele perca o caminho da promessa na sua vida. Acredite, você não é melhor que ninguém. O vento vai soprar contra você. O vento vai soprar contra as promessas, mas o Deus que controla a natureza continua dentro do teu barco. Louvado seja o nome do Senhor. Primeira certeza: a tempestade nunca poderá ser comparada com o poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por mais forte que ela venha, presbítero Felipe, por mais fortes que venham os ventos, não.
Você não precisa temer ao ponto de se desesperar e quem sabe dizer, como os discípulos disseram, estamos perdidos, nós vamos morrer. Não, existe uma promessa sobre a tua vida, e o Deus que você serve, Ele é maior do que tudo, Ele é maior do que todos, Ele continua contigo. Os discípulos precisavam entender ou voltar a entender que o Jesus que estava no barco continuava sendo grande, sendo grande, sendo grande. Não deixe com que os ventos e tempestades da vida façam você duvidar das promessas de Deus. Quem te prometeu não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quem te prometeu é fiel, quem te prometeu é fiel, quem te prometeu é fiel, quem te prometeu é poderoso, quem te prometeu vai cumprir. Aquele que te prometeu pode passar o que passar, mas ela vai se cumprir na tua vida, ela vai se cumprir na tua vida. Deus vai fazer acontecer. Aleluia. Levante a mão comigo nesta noite e diga assim: nenhuma tempestade, nesta manhã, nenhuma tempestade. Diga: nenhuma tempestade é maior do que a promessa que Deus me fez. Diga: nenhuma tempestade é maior do que a promessa que Deus me fez. Nenhuma tempestade é maior do que o Deus que eu sirvo. A promessa é: você vai chegar do outro lado, e você vai chegar, a sua família vai chegar, os seus filhos chegarão, os seus pais chegarão, nós chegaremos do outro lado. Fique de pé comigo por um minuto, por favor. Fique de pé comigo por um minuto. Um minuto. Levante a sua mão para o céu comigo nesta manhã. Uma mão é pouco, levante as duas. Levante as duas, levante as duas. Levante as duas. Vamos transformar esse ambiente em um local extremamente espiritual com a nossa adoração neste momento. Eu quero que você se desprenda. Você ou sobre você tem uma promessa. Você chegará do outro lado, jovem. Você chegará do outro lado, minha irmã. Por um minuto eu quero que nós adoremos nesta manhã. Um minuto de adoração, um minuto adorando, um minuto dando glória, um minuto com aleluia. Quem trouxe glória, diga glória. Quem trouxe aleluia, diga aleluia. Nada é maior do que o teu Deus, nada é maior do que a promessa. A promessa continua de pé, a promessa continua de pé. A tempestade veio, Jesus é maior, Jesus é maior, Jesus é maior, Jesus é maior, Jesus é maior. Deixa eu ver quem crê, deixa eu ver quem crê, deixa eu ver quem crê nesta manhã. Desse lado aqui direito tem adoração nesta manhã. Deixa eu ver se tem, deixa eu ver se tem, deixa eu ver se tem, deixa eu ver se tem. Aqui na minha esquerda quem tem crentes que vivem esta promessa. Deixa eu ver se tem, deixa eu ver que tem. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Quem trouxe glória, diga glória. Quem trouxe aleluia, diga aleluia. Eu te convido a dar nesta manhã a maior adoração que você tem dado a Deus ao longo da sua vida de fé. Adore, 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 adore. A promessa vai se cumprir, a promessa vai se cumprir, a promessa vai se cumprir. Ele é maior, 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 ele é maior. Deixa eu ver quem está acreditando, deixa eu ver quem está recebendo, deixa eu ver quem está recebendo. Eu me atrevo a dizer que Jesus está te batizando agora, Jesus está te renovando agora, Jesus está te dando mais força agora. Receba, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus de Nazaré. Tem alguém adorando aqui. Tem alguém adorando aqui. Tem alguém adorando aqui. Eu ouço alguém dando glória. Eu ouço alguém dizendo aleluia. Eu ouço alguém dizendo eu creio. Eu creio, eu creio, eu creio. A promessa é maior. A promessa é maior. A promessa é maior. O vento é grande, mas a promessa é maior. O vento é forte, mas a promessa é maior. O vento é grande, a promessa é maior. O vento é forte, a promessa é maior. É maior, é maior, é maior, é maior, é maior, é maior. Vai ter celebração. Vai ter celebração. Deixa eu ver quem crê. Jesus.
Sente-se adorando a Deus. Segunda certeza, em meio às promessas e tempestades da vida, toda tempestade que vier será para a glória de Deus. Nenhuma tempestade vai ser para abater você. Toda tempestade que vier será um estágio, será um preparatório para você receber as promessas da tua vida, o cumprimento das promessas na tua vida. O barco balança, é um preparatório. O vento sopra, é Deus te forjando. Deus está preparando você para algo grande. Eu vou repetir: Deus está preparando você para algo grande. Te prepara, fica firme. A vitória será grande. 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 A cova não veio para matar Daniel, a fornalha não veio para matar os 3 jovens, Golias não veio para matar Davi, Faraó e o mar não apareceram para matar os israelitas, e a tempestade não veio para virar aquele barco. É preparatório, é preparatório. Deus está te preparando, Deus está te fazendo mais forte, Deus está aumentando a tua fé, Deus está aumentando a tua convicção. Você não pode parar, você não pode desistir. Você deve dizer a todo momento: eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu tenho crido. O meu Redentor está vivo, o meu Redentor está vivo. Aleluia. Tempestades são para ser enfrentadas. Guarde essa frase no seu coração. Quem foge de tempestade não está pronto para herdar a promessa. Vou repetir. Quem foge de tempestade não está pronto para herdar a promessa. Se fugir, a tempestade vai atrás e a promessa sai de perto. Enxugue a lágrima do olho, arregace a manga da camisa. Encare essa tempestade. Há uma margem segura do outro lado, e há um Cristo dentro do barco te olhando, mesmo de olhos fechados. Enquanto você está acreditando, os céus estão se movimentando. Louvado seja Deus. Mas existem momentos, pastor Alex, que parece que a tempestade é tão grande que a gente pensa em parar mesmo. A gente pensa em parar. Uma certa vez eu tentando perder peso há muito tempo, acabei descobrindo um câncer na garganta. Esse câncer gerou preocupação. Procurei, segundo o endócrino, por orientação do endócrino, um cirurgião de cabeça e pescoço. Quando eu cheguei lá naquele local, justamente com a minha esposa, me identifiquei para ele, eu falei que era pastor, e ele disse: sou pastor, também sou crente. Fomos conversando, e ao final disse assim: doutor, como se resolve isso, além da oração? Ele disse: se resolve com cirurgia. Quais as chances de ficar bom? 98%. Doutor, e quais são os riscos? Pastor, agora aí é o problema. Que o senhor corre risco de nunca mais pregar, ficar rouco o resto da sua vida. Aí eu disse: aí o negócio pegou. Naquele momento a esposa começou a chorar do lado, com medo de perder o bonitão, né? Que afinal de contas, casar com homem bonito e crente, não é todo mundo tem essa sorte. E ela casou com um crente, com um bonito, graças a Deus. Aí foi aquela luta, pastor Alex. A tempestade forte, Felipe, soprando. Os amigos mobilizando a igreja em oração, a família, Brasil inteiro, amigos correndo, mandando mensagem. Aquela luta. Eu dizia para Deus em minha oração assim: Senhor, se for para me deixar rouco, me leva. Eu sei que eu posso fazer qualquer coisa. Eu sou um camarada desenrolado, estudei alguma coisa, mas eu nasci para ser pastor. Nasci para ser, não um pregador, mas para falar algo do teu nome.
E aquela luta, presbítero Felipe, aquela batalha. Uma certa vez na madrugada, que coisa boa é quando você tem alguém para orar com você, para ajudar você em oração. Eu levantei, era quase 3 da manhã, fui dobrar os joelhos. E naquela oração, quando eu me espantei, minha esposa já estava do meu lado orando, chorando, buscando a Deus, a tempestade muito forte. E eu dizia assim para o Senhor: Senhor, se for para eu ficar sem voz, me leva. Eu não quero mais ficar aqui. Eu quero continuar pregando a tua palavra. Ela triscou assim, minha cantora Débora, falou assim: ei, que oração é essa? Ela disse: que conversa é essa? E teus filhos? Vai desistir de tudo? Pode mudar essa oração aí. E ela disse assim: Deus vai fazer acontecer, louvado seja o nome do Senhor. Todo mundo aqui um dia já pensou em desistir. Todo mundo. Desistiu um ano primeiro da face da terra. Mas é nesse momento Deus vai usar alguém para olhar para você e para dizer: há uma promessa sobre a tua vida. Vou repetir: há uma promessa sobre a tua vida e você não pode, não vai parar. Um dia antes da cirurgia eu fui falar com o médico. Ele falou: pastor, quem vai operar o senhor sou eu e outro médico. Ele é muito carola, mas é um bom médico. Eu digo: amém, doutor. Cheguei naquele dia lá, nós fomos passar de cirurgia. Eu pedi a ele: doutor, não quero ser sedado enquanto o outro médico não chegar. Eu tenho uma palavra de Deus para ele. Fiquei lá sentadinho, aguardando. Quando o médico chegou, pequenininho assim, com todo respeito, aqui nem embaixo da estatura, pequenininho, eu olhei assim: senhor fulano de tal? Sou. Eu disse: olha, eu tenho uma palavra de Deus para o senhor. E ele: o que é? Eu disse: eu sou pastor. Eu vim aqui me submeter a esse procedimento, mas eu quero dizer para o senhor que hoje, mais uma vez, o meu Deus vai surpreender a medicina. Louvado seja Deus. Disse: pode cortar, doutor, estou pronto. Apaguei 7h40, eu estava de frente para o relógio, me lembro. Fui acordar já quase 2 horas da tarde, a enfermeira gritando: senhor José, tenha calma, o senhor está com dreno, tenha calma. Aí eu fui me tranquilizando, aquele negócio no pescoço, e eu dizendo: Senhor, e agora? Falo ou não falo? Ei, Senhor, e agora? Eu falo, eu perdi a voz. Aí eu disse: deixa eu ver se a tempestade passou. Aí eu gritei não, falei, não podia gritar: tá tudo bem, enfermeira? Eu disse: glória a Deus e aleluia. O Deus que eu sirvo guardou a minha voz e eu continuo pregando todo dia para a glória de Deus. No segundo dia internado, o médico entrou sorrindo com um prontuário embaixo do braço. Ele disse: pastor, eu quero lhe falar uma coisa. Pô, não, doutor. Ele disse: olha, pastor, depois que eu cheguei de São Paulo, eu já operei 142 pessoas com os mesmos exames que você tem. Praticamente aí, quase 90% de chance, mesmo sem esperar a biópsia, que fosse câncer. Ô, pastor, estou alegre porque eu acertei como crente e errei como médico. Como assim, doutor? Dos 142 casos, somente 2 pessoas, os exames trouxeram resultado diferente daquilo que mostrava antes. Ele disse: uma foi uma irmã da Assembleia de Deus em Teresina, e a outra pessoa foi o senhor, pastor. Deus lhe curou do câncer, não tinha mais câncer, Deus lhe curou do câncer. Levante a mão comigo nesta manhã que eu vou profetizar sobre a tua vida. Eu vou profetizar sobre a tua vida agora em nome de Jesus e pelo poder da palavra. A promessa está acima da palavra do homem. A promessa tem mais força. A promessa tem mais peso. A promessa tem mais poder do que a palavra humana. O médico, quem sabe, vai dizer parou. Alguém, quem sabe, vai dizer não prega mais, não canta mais, não faz mais. Os céus vão dizer tem promessa, tem vida, tem promessa, tem vitória. Tem promessa, tem promessa, tem promessa. Quem tem promessa pode aguardar que a promessa vai se cumprir. Isso o Senhor será glorificado. Exalte a Ele, exalte a Ele. A promessa é maior, 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 a promessa é maior. A promessa sempre será maior, sempre será mais poderosa.
Olhe para quem está do seu lado por GG, diga assim: a promessa é maior. Diga: não tem doença, não tem parecer médico que seja maior do que a promessa que Deus te fez. Voltei ao cirurgião, pastor Alex, ele muito alegre, virou um amigo. E aí ele disse: agora o senhor vai para a fonoterapia. Disse: doutor, eu vou para cumprir o protocolo, mas Deus me curou, não preciso mais disso. Vá, pastor, é bom, tem as cordas vocais, o senhor é pregador, tá bom. Cheguei na fonoterapia, eu topo com uma crente da Batista Tradicional, nada contra, se alguém aqui, nada contra. Ela disse assim, cantora Débora: o senhor é pastor que sou, da Assembleia de Deus, daquele da glória a Deus, aleluia. Disse: pastor, parabéns, mas eu tenho uma notícia para o senhor que não é muito boa. E qual é? O senhor não vai poder pregar, se exaltar mais assim não. Digo: virar tradicional, Deus me guarde. Oh, Jesus, perdão. Ei, meu filho, tira esse negócio daí, ó. Bota não. Uma confusão não. Oh, Jesus, amado. Sim, doutor, o que é? Não, o senhor vai ter, eu vou liberar o senhor a pregar meia hora por semana. Não, doutor, eu não posso. Meia hora só não dá. Para ser sincero, doutor, eu já estou pregando. Eu vou obedecer seu protocolo, vou fazer as terapias, os exercícios. Mas eu quero dizer para a senhora que o Deus que me curou do câncer, Ele quer me usar para dizer para todo mundo que a promessa é maior. Que Ele é maior, louvado seja o nome do Senhor. De lá para cá, meus irmãos, eu prego quase todos os dias. E eu sempre digo que Jesus é a força que nos dá combustível para continuarmos acreditando. Acreditando, louvado seja Deus. Quem crê que a promessa é maior, levante a mão e adore ao Senhor. Aleluia. Terceira certeza. Sabemos que Jesus é maior do que as tempestades. Porém, as tempestades virão com a permissão dele. E não virão para que ele possa conhecer a nós. Não. Porque ele já nos conhece. As tempestades vêm para mostrar para nós mesmos quem somos nós. Vou repetir. A tempestade vem sobre a tua vida para mostrar para você mesmo quem é você em meio à luta. Quem é você em meio à luta? Quem é você em meio às tempestades? Quem é você dentro de um barco sendo varrido pela força do mar? Quem é você dentro de uma fornalha? Quem é você dentro de uma cova? Quem é você diante de um mar? Quem é você com um exército furioso marchando e dizendo: eu vou matar, eu vou matar? Quem somos nós? Quem é você, jovem? Quem é você, senhora? Quem é você com o diagnóstico de um câncer? Que Deus guarde. Quem é você com uma situação que você olha para a esquerda e para a direita e não vê nenhuma saída? Você precisa continuar sendo o mesmo crente que quando Jesus entrou no barco você sorriu e disse: vai dar certo, a viagem vai ser tranquila, acredite. Você está de pé até hoje é porque o Deus que você serve está segurando em tua mão, está segurando em tua mão, está segurando em tua mão, está segurando em tua mão. Nada vai tirar você da rota da promessa, a não ser se você ficar com medo. Pergunte para quem está do seu lado: quem é você em meio às tempestades da vida? Pergunte com mais força e com voz de profeta. Diga: quem é você em meio à luta? É como você se comporta que determina o teu final. É como você se mantém que determina como isso vai terminar. Se você for frouxo, você vai correr e não vai ter promessa cumprida. Se você for medroso, o inimigo vai dar uma surra em você. Se você for alguém totalmente tímido, você não terá força. Se você deixar a dúvida tomar conta, você vai ser vencido. Se você olhar só para a dificuldade, você vai ser abatido.
dizendo, Deus está nesta manhã dizendo que há uma geração de crentes aqui nesta igreja que serão como Davi em minhas batalhas, vão olhar no olho do gigante e vão dizer, é grande, é forte, é hábil, tem batalha como currículo no seu currículo, mas eu tenho Deus, eu tenho Deus, eu tenho Deus, eu tenho Deus. Olha aqui para mim, escute o que eu vou dizer para você, guarde isso lá na tábua do seu coração, nunca mais esqueça disso, guarde, anote, não está no Google, anote, olhe para cá, quem entendeu sempre terá a maioria, quem entendeu sempre terá a maioria, quem entendeu sempre terá a maioria. Deixa eu ver quem acredita nisto, levante a mão comigo e exalte a Deus. Você tem a maioria. Quem tem a maioria, deixa eu ver, quem tem a maioria, deixa eu ver. Fique de pé comigo nesta manhã. Com essas 3 certezas, você vai chegar do outro lado. Aí quando chegar do outro lado, vai ser só testemunho. Olha aqui para mim. Quem não enfrenta a tempestade não tem testemunho para contar. Quem não enfrenta a tempestade não tem testemunho para contar. Estão lembrados de Davi quando chegou diante do rei e disse, Senhor, eu não sou assim mesmo Zé Mané não, Senhor. Eu já matei urso e já matei leão. Olha aqui para mim. A tempestade de hoje estará enumerada no teu currículo amanhã, louvado seja Deus. Vou repetir. O que é luta para você hoje, amanhã servirá de testemunho e para a glória de Deus na tua vida. Algumas lições nós aprendemos. A primeira delas com esse texto é que nós precisamos seguir o mestre. A Bíblia diz que os discípulos seguiram o mestre. A segunda lição é que nós mesmos sendo discípulos, nós mesmos sendo servos, nós enfrentaremos de fé essas tempestades na nossa vida. Louvado seja Deus. Terceira lição, suporte o silêncio de Deus. O silêncio de Deus é sinônimo de trabalho. Deus não precisa bradar, Deus não precisa gritar, Deus não precisa derrubar o templo para você entender que Ele está trabalhando. Somente acredite, Deus em silêncio ainda é mais forte do que qualquer tempestade que faça barulho. Eu vou repetir, Deus em silêncio ainda é mais forte do que qualquer tempestade que faça barulho. Ele é maior, louvado seja Deus. Pega assim na mão de alguém que está do seu lado, pega. Diga assim para ela, diga assim para ele. E quando a tempestade passar, não, diga com voz de quem está cheio de Deus, vamos lá. Diga que quando a tempestade passar, você vai olhar para trás e vai dizer assim: valeu a pena confiar, aguardar e buscar o cumprimento da promessa. Diga assim para eles: sabe aqueles discípulos? Diga, sabe aqueles homens que a tempestade, que os ventos quiseram matá-los? Diga assim, diga para ele assim: eles venceram, porque o nosso Deus é maior. Diga maior, diga maior. Diga a promessa se cumpriu, a promessa se cumpriu. Diga a promessa se cumpriu. Diga a promessa se cumpriu, a promessa se cumpriu. Deixa eu ver quem acredita aqui que promessa ainda se cumpre. Eu quero que você levante as duas mãos para o céu agora. E eu quero que você celebre a Deus, mocidade. Vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir. Vai se cumprir, Lucão. Deus vai fazer acontecer. Quem aqui recebe esta palavra? Levante as duas mãos. Eu quero convidar a igreja para vir aqui. Venha a igreja. Venha. Vem chorando, vem adorando. Vem celebrando a Deus. Cantora Débora. Daquele jeito. E a senhora
senhora sabe como é. Me puxa aqui, Felipe. Aleluia. Vem, 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 vem. Chega mais, chega mais, chega mais. Pastor, Jesus abençoa aqui, atrás me abençoa, mas aquela história fala que quem foi curado é o que estava na beira do tanque. Ou não foi? Vem na beiradinha do tanque. Topou com Jesus. Vem para a beirinha do tanque. Vem, 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 vem. Se eu fosse você, não ficava aí atrás. Chegue mais para cá vocês, por favor. Cheguem, 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 cheguem. Aleluia. Já tem crente chorando, já tem crente adorando. A promessa do mestre foi: passemos para o outro lado. Passemos para o outro lado. Você vai chegar do outro lado. Ninguém impedirá você. As promessas do Eterno se cumprirão na tua vida. Eu quero que você aproveite este momento para apresentar a Deus a tua fé em forma de adoração. Eu quero que você feche os olhos. Eu quero que você pense como está o barco da tua vida, como estão os ventos, e acredite, Cristo está deitadinho aguardando a hora dele. A hora dele chegará, jovem. A hora dele chegará, senhora. A hora dele chegará, meu irmão. Que tudo pode, nenhum dos teus planos pode se frustrar. Feche os olhos e adore. Vai, 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 vai. A vontade é sua. A minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Aleluia. Oh, nenhum dos teus planos pode se frustrar. Meu Deus! Não se frustrarão. Não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Meu Deus do céu! Vem sem eu. Jesus está colhendo essa lágrima. Jesus está colhendo, o anjo está colhendo a lágrima. Está levando até a presença do Senhor. Olha lá, olha lá. Já tem crente saltando na presença do Senhor. É uma manhã diferenciada. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. É Jesus. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Não se frustrarão. Não se frustrarão. Você vai chegar do outro lado. 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 Ninguém impedirá. Não se frustrarão, não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. E pode o vento soprar, a terra pode se abalar. Quer chorar, chore. Pode chorar nesta manhã. Chore à vontade. Segura. Eu ouço barulho de adoração aqui no templo. Pela fé eu ouço cadeias se quebrando. Eu consigo contemplar pela fé a tempestade passando. O Senhor está levantando, Ele vai soprar a teu favor. Deus vai soprar a teu favor.
Deus vai soprar a teu favor. Deus vai soprar a teu favor. Ei, crente, não desanime. Ei, minha irmã, não pare, não pare, não pare, não pare. O barco vai andar, o barco vai andar, o barco vai andar, o barco vai andar, o barco vai andar. E você vai chegar do outro lado. Você vai chegar. Canta, canta, Débora. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. É Jesus. Quando passares pelas águas, Jesus, vai. eu estarei. Vai, adora ele, vai. Quando passares vai, pelo adore. Ele não te queimará. Mas eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Filho. Aonde estão os filhos? Aonde estão os filhos? Aonde estão os filhos? Adore. Que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvida, Jesus. Mas olha só que vem aí, andando sobre as águas. Lá vem ele. Andando sobre as águas. Jesus. Está dando a ordem para o vento. Receba aí, meu irmão. Receba a força. Daqui. Sou eu. Vem na adoração, vem. Deus já tem o caminho aberto pelas águas. Vai romper muitas fontes em meio ao deserto. Receba força, minha irmã. Nuvens que trazem chuva de bênção. Receba força. Deus está em livramento. Receba em nome de Jesus. Deus tem o caminho aberto pelas águas. Fez romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Ouça a voz, Deus te dá livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filho. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Eu já tenho o caminho aberto pelas águas. Vai romper muitas fontes em meio ao deserto. Vem, jovem, receba força. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Você é forte. Você é forte. Você é forte. Você é maior do que essa ansiedade. A promessa é maior do que a ansiedade. A promessa é maior do que a depressão. A promessa é maior do que a automutilação. A promessa é maior do que o desejo suicida. A promessa é maior. A promessa é maior. O Jesus que te prometeu está te chamando hoje e está te dizendo: não pare, não pare, não pare, não pare. O barco não vai virar. O barco não vai virar. E você não pode largar a rede. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Ai, Jesus. Não vai te aguardar. Meu Deus do céu. Nunca pare de lutar. Jesus do céu. Tempos de guerra. Eita, nunca Deus. pare de adorar. Vai. Profetiza sem parar. O escape, um descanso, a cura,
recompensa vem. Sem demora, um escape, um descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, um escape, um descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, no escape. Oh, Jesus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Você não vai parar. Não baixe a guarda. Ei, jovem, você não vai parar. Vocês não vão parar. Você não vai parar, meu irmão. Você não vai parar, minha irmã. Você não vai parar. Você não vai parar. No escape, um descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, um escape, um descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, um escape. Quem sabe você veio para esse culto dizendo: Senhor, eu vou largar as redes mesmo. Vou abandonar, vou largar tudo. Eu não estou aguentando a pressão, Senhor. O Deus que eu sirvo manda eu te dizer que Ele ainda não mandou você largar as redes. E você não fará isso. Há uma pescaria de excelência te aguardando lá na frente. E vou fazer agora, eu vou liberar uma palavra de Deus para o teu coração. A tua história de vida será contada por muitos. Muitos olharão para o teu testemunho e vão dizer: ela venceu, eu vou vencer também. Ele venceu, eu vou vencer também. A vitória é tua, a vitória é tua. Canta, irmã Débora, canta. A vitória é nossa. Quem mandou largar a rede? É Jesus. Quem mandou você parar? Ai, 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 Jesus. Agora, vai. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar. Filho, eu vou te honrar. Estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil. Colheu todas suas lágrimas e pegue o pé e volte para o mar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. É Jesus. Quem mandou largar a rede? Se eu fosse você, adorava. Se eu fosse você, adorava. Se eu fosse você, adorava a Deus com toda a força, com toda a força, com toda a força. Vai, adora Ele, vai. Adore a Deus. Você é um crente cheio de Deus. Você é alguém cheio de promessas. Eu quero que você escolha alguém do seu lado e dê um abraço nele agora. Uma mulher dá um abraço para uma mulher. Essa última canção que a cantora vai cantar, você vai orar com ele e com ela abraçado. Dê um abraço da minha filha aí, irmã. Dê um abraço da minha filha, ore com ela aí. Ajude aí. Passe pro lado dela, por favor. Passe, irmã. Ajude aí, pastor Alex. Escolha alguém. Bote a mão no ombro, dê um abraço. Tem um irmão sozinho ali. Abraça ele aí, obreiro. Tem um irmão sozinho aqui, ó. Dê um abraço nele aí. Momento de comunhão, momento de comunhão. Ó, tem uma irmã sozinha aqui, ó. Tem uma irmã sozinha ali, uma jovem, ó. Abraça. Você é profeta de Deus agora. E aqui também. Você é profeta de Deus. Você vai profetizar a bênção agora para ele e para ela.
Profetiza, vai, profetiza, profetiza. Diga para ela não parar, diga para ele não parar. O barco não vai virar, não vai virar, não vai virar, não vai virar. Canta, cantora Débora, canta, deixa Deus lhe usar, deixa Deus lhe usar. Vai, vai, vai. Não solta ele não, abraça. Abraça ele, abraça ela. Ministra a bênção na vida dele, na vida dela. Oh, Jesus. Até transportar. Meu Deus. Derrama tua glória. Derrama tua glória. Enche-me. Meu Jesus. Até transportar. Derrama tua glória. Enche, 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 Senhor, enche, Senhor, enche, Senhor, receba, 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 Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Enche-me até transbordar. Derrama tua glória. Derrama tua glória. Enche-me até transbordar. Derrama, derrama, derrama tua glória, Deus. Derrama. Mesmo abraçado, ouça o que eu vou te dizer. Mesmo abraçado com o irmão, com a irmã, ouça o que eu vou te dizer. Quando a promessa se cumprir, diga para ele assim ou para ela, diga quando a promessa se cumprir. Não, diga com voz de profeta, vamos lá, diga quando a promessa se cumprir. E alguém te perguntar, quem te abençoou? Diga alguém te perguntar, quem te abençoou? Você vai responder assim, diga foi aquele que até os ventos e o mar tem que obedecer. Foi Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, o príncipe da paz, o maravilhoso, o conselheiro, a resplandecente estrela da manhã, o El Shaddai, o todo-poderoso, aquele que faz e ninguém desfaz, aquele que fecha e ninguém abre, aquele que abre e ninguém fecha, aquele que disse, eu sou Jesus, o pão da vida, a porta, o bom pastor, é ele, foi ele. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Quebra, Jesus. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Meu Deus. Ouça cadeias, ouço cadeias quebrando, nessa manhã. ouço cadeias quebrando, Eu também estou ouvindo. As cadeias estão quebrando. ouço A vitória está cadeias chegando. O milagre está chegando. A libertação está chegando. ouço Receba de cadeias quebrando. Há poder no nome de Jesus. Agora eu vou encerrar agora. Há poder no nome de Jesus. Cadeias quebrar, cadeias quebrar. Agora eu vou encerrar. Cadeias quebrar. Com essa pessoa você vai falar no ouvido dele agora assim. Diga minha irmã, meu irmão, diga
Diga, nós temos promessas. E os ventos e tempestades virão. Mas eu e você temos que continuar acreditando que nenhum vento, que nenhuma tempestade deve e vai nos tirar do caminho que nos conduzirá ao cumprimento da promessa de Deus. Diga assim para ele: espera só mais um pouquinho. Já já Jesus levanta. Diga, já já Jesus levanta. Diga, ele vai levantar. Diga para ele, diga, ele vai levantar. E quando ele levantar, diga, e quando ele levantar, vai ter uma palavra de vitória. Vai ter uma palavra de vitória. Vai ter uma palavra de vitória. Quem quer disso, levante a mão comigo e diga glória a Deus. Volte no seu lugar adorando ao Senhor, pastor Alex. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir Na hora certa, não vou temer. A promessa vem de quem não erra. O Deus de obras completas Vai fazer cumprir na hora certa.